dizer que é uma honra, sempre um privilégio estar aqui, falando da verdade, da palavra de Deus, né, compartilhando aquilo que o Senhor tem falado no meu coração. Né, primeiro foi pregado para mim, e eu tô pregando isso lá no Recreio, né, essa série. Eu peço até desculpa às pessoas que estão lá, que têm acompanhado, mas senti no espírito de trazer essa mesma palavra para a igreja aqui nessa quinta-feira. Acho que eu preguei umas 5 mensagens lá dentro dessa série. Então hoje eu vou dar uma resumida. Eu acho que umas 4 horas de mensagem eu consigo fazer tudo. Tem bastante coisa aí. Mas estou muito feliz, Deus ter me dado essa inspiração, né? Contei com a ajuda de Josué para fazer essa arte maravilhosa, mas quase que fui derrubado no meio do caminho, porque na minha estreia lá no Recreio dessa mensagem aí, mesmo dia o pastor Hélio estava lá em Ribeirão Preto. E ele estava pregando, ele estava falando, eu assisti depois, né? E ele estava falando daquela passagem que Paulo avisa ao povo, acho que de Corinto, né? Se alguém pregar um outro Jesus, senão o Cristo ressurreto, né? Então um Jesus diferente, não creio e tal. E ele complementou essa passagem falando, um Jesus diferente, de óculos e tal. Eu falei, meu Deus, eu entrei nesse caminho aí, botei um Jesus hype, né? Hypado aí atual, mas eu queria conversar isso com vocês porque é um assunto da atualidade, né? A gente tem ouvido muito sobre o influencer, né? Os influenciadores aí das redes sociais, né? E Deus foi falando no meu coração, né, o quanto essa geração tem sido arrastada por essa influência, né? Quanto tem sido empurrada, né, inspirada por pessoas que talvez não tenham nada a dizer, né? Ou o que tem a dizer não constrói a vida de ninguém. O Senhor foi falando no meu coração como Ele é o nosso maior influência, Jesus Cristo, né? Os seus passos, os seus caminhos e tudo que Ele influenciou Paulo para escrever, de como a igreja tinha que viver, né? Como é que é o estilo de vida da igreja, né? Dos filhos de Deus. E eu vim trazer essa mensagem para vocês, queria que a gente refletisse, meditasse um pouquinho, mas não vou me alongar aqui sobre o que é um influenciador, né? Todo mundo sabe. Mas eu trouxe alguns conceitos aqui sobre essa capacidade que essas pessoas têm de influenciar pessoas, né? Ou pelo menos mostrar o seu comportamento de uma certa forma. Talvez não seja tão verdadeiro aquele comportamento que ele demonstra ali nas redes sociais, mas de alguma forma ele está passando aquele estilo de vida para algumas pessoas, né? E aí isso vai influenciar nos produtos que as pessoas estão usando, né? Em todo o estilo de vida das pessoas. Eu peguei algumas estatísticas e fiquei muito triste em saber os 3 maiores influenciadores do Brasil, que é o Neymar, o Whindersson e a Anitta. São 3 pessoas que são os maiores influenciadores do Brasil. Isso não é só uma estatística de quantidade de seguidores, tá? Mas tem todo o engajamento com marcas e vendas e tudo mais. Então, é uma série de estudos que o pessoal de marketing aí da Favicon, acho alguma coisa assim, eles fazem esse ranking. E, infelizmente, essas pessoas têm moldado a forma das pessoas de pensar, né? Tem influenciado de uma forma que a gente está vendo que o caminho que o mundo tem tomado, né? E não é isso que a gente tem aprendido, né? Não é isso que o Senhor nos ensinou para viver. Então, as pessoas têm aprendido sobre família, sobre política, sobre tantas coisas, baseado em situações muito rasas que essas pessoas têm compartilhado na internet, né? E aí eu trouxe uma pesquisa muito interessante, uma introdução que eu estou fazendo para a gente conversar um pouquinho. Tem uma pesquisa muito interessante que saiu lá nos anos 2000 mesmo, no início dos anos 2000, se eu não me engano, 2010, que foi publicada pela Livraria Pública da Ciência, né? Foi no ano 2000, tá? E essa pesquisa ela é chamada de sincronização intercerebral durante uma interação social. É um título grande, né? Mas o que essa pesquisa fez? Ela mapeou 2 cérebros. E aí, ela analisando ali a frequência cerebral daquelas pessoas, e essa pesquisa ela mostra que o cérebro da pessoa que está imitando a outra, né, o que está repetindo, que está sendo influenciada por aquela outra pessoa, né, ele é estimulado no mesmo lugar que originalmente está sendo executada a ação, da pessoa original, né? Então, eu estou imitando alguém, o meu cérebro está sendo estimulado no mesmo lugar que aquela pessoa está executando uma ação, e eu estou imitando essa ação. Isso, ao longo do tempo, vai moldando, de fato, o cérebro, né? Essa alteração de frequência ela vai moldando o cérebro fisicamente. A gente sabe que o nosso cérebro ele é plástico, né? Ele vai se moldando, né? Ele é elástico, né? E ele vai tomando forma à medida da nossa
das coisas que a gente vai fazendo, daquilo que a gente vai pensando, dos nossos hábitos, né? E isso vai determinar, e esses pensamentos, né, que vão sendo, essa forma que o cérebro vai tomando, ele vai começar a determinar as nossas ações e, consequentemente, os nossos hábitos, aquilo que a gente vai vivendo no dia a dia, né? E esse texto, essa pesquisa me chamou muito a atenção, porque a mentalidade das pessoas ela está sendo formada exatamente igual àquela outra pessoa que ela está sendo inspirada, que ela está sendo influenciada. Isso é muito perigoso, mas isso também é muito maravilhoso, porque se a gente olha para Jesus e a gente começa a repetir aquilo que ele fez, e a gente vai falar um pouquinho sobre repetir não de uma forma rasa, né? A gente vai falar profundamente sobre isso, mas a gente também pode ter o nosso cérebro moldado, né? E uma mentalidade moldada de acordo com o nosso mestre, amém? Tem no livro do John Stott, chamado O Incomparável Cristo, ele cita um texto de um camarada chamado Kenneth Scott Lautorhet, eu acho que é assim que fala. E eu vou ler esse texto porque tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Esse texto fala assim: nesse mundo de homens, com suas aspirações e lutas, apareceu um nascido de mulher. Para a maioria de seus contemporâneos, ele parecia um fracasso. Mas nenhuma vida que jamais viveu nesse planeta tem influenciado tantos assuntos dos homens. Dela cresceu a maior comunidade quase universal, a igreja cristã, né, que o homem conheceu. Daquela breve vida, 33 anos aqui, né, e sua aparente frustração, brotou uma força mais poderosa para o resultado triunfal da longa batalha do homem do que qualquer outra jamais conhecida pela raça humana. Por meio dela, milhões tiveram resolvido seus conflitos interiores em vitórias progressivas contra seus impulsos mais baixos. Por meio dela, milhões têm sido sustentados na maioria das tragédias da vida, saindo radiantes. Por meio dela, centenas de milhões têm sido tirados do analfabetismo, da ignorância e colocados no caminho de uma crescente liberdade intelectual e de um controle sobre o ambiente físico. Ela tem feito mais para abrandar os sofrimentos de doenças e fomes do que qualquer outro impulso conhecido pelos homens. Ela tem emancipado milhões de escravidão servil e milhões da servidão a vícios. Ela tem protegido dezenas de milhões da exploração por seus iguais. Ela tem sido a fonte mais frutífera de movimentos para amainar os horrores de guerra e para estabelecer as relações entre homens e nações sobre bases de justiça e paz. Esse texto é maravilhoso e ele me fez pensar sobre como toda essa cultura ocidental ela foi moldada por Jesus e por tudo aquilo que ele pregou e por tudo aquilo que ele ensinou ao seu povo. E tudo que a gente conhece de família, tudo que a gente conhece de relacionamento ao longo dos anos, foram moldados através dessa educação cristã, né? Principalmente nós que vivemos num país cristão. Mas a gente vê também que ao longo dos anos, isso foi sendo desconstruído e cada vez mais está sendo desconstruído, né? Então o conceito de família já não é mais aquela mesma coisa, conceito de trabalho e tantas coisas não são mais os mesmos, né? Porque é isso mesmo, né? Satanás entrou nesse mundo para destruir mesmo, querer quebrar todo o cristianismo e tudo que o cristianismo foi sendo construído ao longo dos séculos, né, na sociedade. E todos esses princípios básicos mesmo de educação, justiça, direitos humanos, meio ambiente, relacionamentos e tudo mais, isso vem da palavra. Se a gente for na palavra, a gente vai ver que a base está ali, de tudo isso que foi construído. Só que eu não quero falar sobre só esse estabelecimento social, né, de relacionamento, que Cristo influenciou por 33 anos e todos os seus ensinamentos têm influenciado até hoje a sociedade. Eu queria que a gente pensasse agora em como a influência de Jesus individualmente na sua vida tem feito a diferença. Então, como é que tem sido o seu conceito a respeito de família? Qual tem sido o seu conceito a respeito dos seus relacionamentos? A respeito de igreja, né, de viver com pessoas, né, de trabalhar? Quais são os seus princípios, os seus fundamentos que te fazem caminhar, né? Esses fundamentos eles estão baseados em Cristo e na sua palavra, em quem Ele é? Individualmente pensa na sua vida. Eu vou falar de mim, né? Eu, ao longo dos anos, eu nasci num lar cristão, né? Já falei isso muitas vezes, mas meu pensamento foi moldado, né, muito por aquilo que eu vivia na minha família, por aquilo que eu convivia na escola, com os meus amigos, quando eu estava dedicando mais tempo. Então, infelizmente, eu não dediquei tanto tempo ao longo da minha vida lendo a palavra, até eu ser despertado, né? E os meus conceitos de família eram conceitos daquilo que eu via,
daquilo que eu ouvia, daquilo que eu testemunhava na minha vida. Meu conceito de igreja era aquilo que eu vivia naquela igreja local, né? Aquilo ali era um conceito de igreja, tanto que quando eu saía daquele meu cercadinho ali, eu ia para a igreja e eu achava algumas coisas meio absurdas. Depois eu vi que era bíblico, não eram absurdas. E aí é isso que eu queria que a gente conversasse um pouquinho e pensasse, se os nossos conceitos e tudo que a gente tem vivido, qual a porcentagem da influência da palavra de Deus em tudo isso, tá? Então hoje, se a gente fizesse uma ressonância, tivesse a capacidade de fazer a ressonância, baseado na pesquisa que a gente falou, né? Fizesse uma ressonância no cérebro de Jesus e no nosso cérebro, como é que estão as frequências, como é que está o formato? A gente tem sido estimulado no mesmo lugar que talvez o cérebro de Jesus foi estimulado naquela época, através das ações? A gente não pode fazer uma ressonância hoje no nosso cérebro, né? Mas os nossos atos, eles são o diagnóstico perfeito. Se a nossa mentalidade, né, as nossas ações e tudo aquilo que a gente vive são diagnósticos perfeitos, se a nossa mentalidade está de acordo com a mentalidade de Cristo, não é verdade? O que a gente tem produzido? Quais são os nossos frutos? Né, e eu né, pensando sobre isso, né, eu fiz um resumo de tudo que eu tenho falado lá, basicamente, e eu queria conversar com vocês sobre 4 atitudes, né, 4 passos práticos, de fato, né, que precisamos ter para sermos verdadeiramente, né, ou sermos considerados esses seguidores de Jesus, né, do influencer Jesus de Nazaré. Quais são as nossas atitudes? O que a gente precisa fazer, né, para que a gente seja verdadeiramente esse seguidor? E o primeiro passo, né, ou a primeira atitude é a mais básica de todas. Mas o óbvio precisa ser dito para a gente ir construindo um pensamento nessa noite. A gente precisa... Não foi, né? Tá ligado. É isso aí. Então, o primeiro ponto é esse. A gente precisa entrar pela porta, né, queridos? Precisamos receber Jesus como nosso Senhor, Salvador. Isso é o básico do básico. Então, João 10, ele fala isso, né? Eu sou a porta. Então, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Então, tudo começa na nossa conversão, né? Então, a gente entra por essa porta, que é Jesus. Nascemos de novo, nos tornamos dessa nova criatura. E aí, não tem como a gente ser influenciado por Jesus de forma verdadeira, de forma genuína, de uma maneira que a gente considera, eu sou um seguidor de Jesus de fato, se isso aqui não acontecer primeiro. Básico do básico, a gente não precisa ficar tanto aqui, né? Então, agora a gente tem acesso ao Pai novamente, quando a gente nasce de novo, né? Então, eu só consigo ser influenciado por alguém se eu tenho um relacionamento, se eu tenho vida com Ele, se eu tenho acesso a Ele. Então, precisou Jesus vir para refazer esse acesso, né? Ele precisou morrer para que a gente pudesse ter paz novamente com Deus. E eu lembrei do profeta, não, eu lembrei do poeta, que diz que, eu vou ler aqui, né? Aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou, Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu, pode no homem ver a Deus, ter paz viver, andar e ser, me fez amigo em seu verter. Marcos Telles escreveu uma letra maravilhosa, né? Que a F-Hop gravou, a gente pode cantar ainda, não, brincando. Mas é isso, né? E ele repete várias vezes nessa música, nós temos paz com Deus, né? Isso quando a gente para meditar, meu Deus, isso é maravilhoso. Se a gente pegar Efésios 2, eu estava lendo essa semana com a Cecília, né? A gente estava lendo lá na sala, falou, lê em voz alta, e a gente estava lendo ali, e a gente se encontrou emocionado, assim, chorando, sabe, diante de Deus, de ver que a gente era inimigo, a gente estava afastado, né? E toda a obra que Ele fez na nossa vida, isso é motivo do nosso coração se encher, e a gente precisa trazer isso à consciência. Amém? O segundo passo para a gente se declarar um verdadeiro seguidor de Jesus é esse. A gente precisa andar nesse caminho, né? Então, lá em João 14,6, o pastor tem pregado uma mensagem lá no Recreio sobre estar na direção certa, né? A gente caminhar nessa direção certa, debaixo da influência do Senhor, do Espírito Santo, né? E ele fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, existe um caminho, Ele é o caminho. Então, a gente só vai ser influenciado por Ele no nosso caminhar se a gente estiver debaixo dessa direção que Ele aponta, né? Ele é o caminho, Ele é o verdadeiro caminho. E aí eu fiquei pensando sobre porta, sobre caminho, lembrei de Mateus 7, né, 13, 14, que fala, entrem pela porta estreita,
porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. O pastor tem repetido isso quando tem falado do final dos tempos, né? Dos remanescentes aí, somos nós, em nome de Jesus. E estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que encontram. Né? Então, queridos, não é um caminho fácil, é um caminho que exige sacrifício. Vai precisar matar alguma coisa, amassar alguma coisa dentro de você. Né? É sacrificial, mas é para a nossa carne. Né? E é bom para a gente deixar de ser carnudo, né? Como diz o outro aí. A gente tem que largar essa carne, a gente tem que garantir que a gente está colocando as nossas vontades e os nossos desejos debaixo dos nossos pés para fazer aquilo que tem que ser feito. Né? Aquilo que o Senhor inspira o nosso coração, e vale a pena, gente. Né? E essa é a verdadeira vida que Deus preparou para que a gente viva. Não tem outra vida. Essa é a verdadeira vida, conhecê-lo, né? E prosseguir conhecendo o nosso Senhor. E aí o terceiro ponto, que eu quero, parece que está rápido a mensagem, mas eu vou agarrar num ponto aqui e a gente vai ficar um tempo nele, tá? O terceiro ponto, ele não é um ponto fácil de ler, e o Espírito Santo tem falado muito sobre isso, e talvez essa seja a meta de 2025 para a minha vida, que é morrer. Calma, não se assustem. Mas é isso que o Senhor tem falado no meu coração, o quanto eu preciso estar diante dEle para que eu morra, para que mais eu me livre de mim mesmo. Né? E esse é o lugar que o Senhor tem me chamado para estar. Né? Ele falou, cara, esse é o lugar que a gente precisa viver, habitar. Ficou assustado? Não, né, pastor? Não, tem que morrer? Não. Mas esse tem que ser o desejo do nosso coração. Esse na nossa lista para 2025, se não está, pode anotar. Né? Pode botar entre parênteses a morte da nossa carne, para a gente não ficar tão assustado, ou para, se alguém pegar e ler, não se assustar, né? Te chamar para um psicólogo, um psiquiatra, porque você está precisando. Mas Mateus 16 fala justamente isso. Jesus diz que para você ser discípulo dele, para você ser um seguidor dele, de fato, e influenciado por ele, é isso aí. Jesus disse aos seus discípulos, quem é discípulo de Jesus aí? Nós somos. Né? Então, se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Dura essa palavra, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. Então essa precisa ser a nossa meta. Então, querido, se você quiser entrar na rede social de Jesus de Nazaré e clicar naquele botão seguir, você precisa morrer. A gente precisa morrer. A gente precisa fazer isso. Eu coloquei esse slide lá no Recreio, lá estava um pouco maior, né? Mas 31.100 posts, alguma coisa assim, a quantidade de versículos bíblicos que tem na palavra. Dizem por aí que são 2,2 bilhões de seguidores, né, de cristãos sobre a face da terra, só que Jesus segue só um, né, que é o pai dele. Ele não segue, não fica olhando a vida, não, estou brincando. Mas ele segue e é influenciado pelo pai, só pelo pai. Amém? E é isso, gente, Deus não deu o Espírito dele para a gente viver da nossa maneira, não faz o menor sentido. Né? Você imagina, a gente viver independente dele, a promessa dele foi, estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos, não foi isso que ele falou? Beleza, ele vai estar contigo todos os dias, mas se você não tiver consciência disso, se você eliminar isso da sua vida e quiser viver do seu jeito, você vai poder também, cara. Você tem essa opção, você tem essa escolha, só que você não vai viver, você não vai ter a vida verdadeira. Vai sempre faltar algo, você vai sempre estar insatisfeito, procurando preencher espaços que só ele está, né, querendo preencher ali na sua vida. Né, esses dias o pastor Hélio, esses dias não, porque esses dias é na época que eu preguei a primeira vez essa mensagem, mas um tempo atrás, o pastor Hélio terminou uma das mensagens dele, talvez ele nem lembre disso, mas ele fez uma pergunta, e eu fiquei semanas meditando sobre isso. Ele perguntou assim, imagina Jesus, né, uma reflexão, né, imagina Jesus falar contigo no dia que você estiver diante dele. Cara, eu deixei meu Espírito em você, para você discernir, para você ter discernimento. Eu deixei minha palavra para iluminar o caminho, e você fez escolhas, tomou decisões baseado nos seus próprios pensamentos, nas suas justificativas, baseado nos seus próprios interesses. Então, é como se a gente olhasse para a obra da cruz e a gente descartasse no nosso dia a dia. Né? Então, no primeiro dia lá, você recebeu Jesus, você levantou a sua mão e você falou, essa obra é a coisa mais valiosa para a minha vida. E você declarou isso publicamente, Cristo declarou isso ao Pai, declarou o seu nome ao Pai também. E aí, no seu dia a dia, isso não reflete, você simplesmente esquece de que tem um Espírito morando dentro de você,
querendo e ansiando por te influenciar para que você viva a verdadeira vida que Ele preparou para você, e você simplesmente esquece disso. Então, o quanto nós temos submetido as nossas decisões, né, na nossa vida, à vontade de Deus, né, porque as minhas decisões, gente, de hoje vão determinar a nossa jornada para aqui para frente, né? A gente aprende muito isso nessa casa, então é isso, as nossas decisões hoje vão determinar o nosso caminho ali na frente. Então a gente precisa ter muito zelo e muito cuidado de como a gente tem tomado decisões. Será que pela violência e pelas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, eu quero me mudar desse lugar? Eu fui esses dias confrontado com esse pensamento, né, ali onde a gente mora, mas eu me lembrei que quem abriu aquela porta para mim, e a gente viveu milagres naquele apartamento, foi o Senhor. Então o Senhor abriu a porta para eu morar ali e eu vou sair independente dele? Não, peraí. Então muitas vezes a gente se contradiz, né? O Senhor me colocou nesse trabalho, glória a Deus, eu vivi milagres, e aí o negócio começa a apertar, você começa a ter pressão, e aí você começa a pensar, não, eu vou sair daqui, está muito difícil. Cara, mas não foi o Senhor que te colocou aí, cara. A pressão é importante, você precisa perseverar, precisamos ser perseverantes, amém? Então você precisa viver situações difíceis. O pastor também esses dias fez essa reflexão, né? Você imagina se você não tivesse luta na sua vida, que tipo de pessoa você seria? A gente seria nojento, né, gente? A verdade é essa. A gente seria intragável, como dizem. Então, se eu tenho tomado decisões baseado nos meus próprios interesses, então eu não estou no caminho, que é o próprio Jesus, é o próprio Senhor. Então eu estou dizendo por aí que eu sou discípulo dele, que eu sou seguidor dele, eu cliquei lá no botãozinho de seguir, mas a minha vida não tem refletido isso, as minhas decisões. A verdade é que eu não morri, né? Eu preciso morrer. E eu não morri ainda, né? E todo dia eu tenho que garantir a minha morte. Todo dia a gente tem que acordar e garantir a morte da nossa carne, da nossa vontade. E declarar, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para eu viver hoje, né? E as situações vão se levantar, e gente, tudo é questão de perspectiva. A gente estava conversando ontem no Conexão, né, a fé que traz vitória, né, o pastor Wellington e a Ludmila têm falado isso, e a gente pegou os 2 últimos capítulos que fala sobre perseverança e sobre gratidão, e a gente está falando sobre isso, porque as situações que a gente vive no nosso dia a dia, a gente precisa ter a perspectiva do céu para todas as coisas. Então, no domingo, saindo daqui, eu passei por uma situação, mas a minha perspectiva era do céu, eu entendi o que estava acontecendo. E aí, quando você tem a perspectiva do céu, você se posiciona com Ele. Você não é um pobre coitado, não, você é mais que vencedor, essa é a sua posição real. E aí, dessa posição, você enfrenta tudo, queridos. Você começa a ter discernimento de todas as coisas, e as suas decisões, as suas escolhas são muito mais assertivas. Amém? Você passa a ter menos problemas bobos que são gerados muitas vezes por decisões erradas que você mesmo teve. Às vezes 90%, 80% das nossas lutas são culpa nossa. Porque a gente deu brecha, porque a gente abriu espaço, porque a gente não fez o que tinha que fazer. Outras não, outras são necessárias mesmo para a gente crescer. A gente tem que entrar nessas batalhas mesmo. Amém? Eu vou piorar um pouquinho. Lucas 14, 26. Quem quiser me acompanhar, a palavra do nosso Senhor Jesus. Não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Jesus falando isso novamente. O Martin Luther King ele tem uma frase que ele fala, né? Quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver. Então, se você não descobriu ainda uma causa para morrer, talvez você não esteja nem entendendo o propósito da sua vida, de fato, aqui. Então, como é importante a gente ter uma perspectiva do céu em relação a tudo, é a nossa vida, e as situações que a gente vai vivendo. E só um parêntese em relação a isso. Esse amar, gente, cuidado. Porque às vezes a gente interpreta errado, né, da forma que não é para ser interpretado. Jesus não está pedindo para você fazer uma escolha entre o seu filho, a sua esposa e ele. Claro que não. Só que tem a ver com primazia, tem a ver com primeiro lugar. Até porque eu não posso amar a Cecília, eu não posso amar o Pedro por mim mesmo, eu preciso do amor de Deus através de mim, para que eu ame verdadeiramente, para que eu ame o amor ágape. Não existe amor ágape se eu não amo Jesus primeiro, se eu não amo o Pai primeiro, aí eu não consigo me amar, eu não consigo amar o próximo, e aí a gente não segue esse fio, né? Eu só consigo ter esse amor sacrificial,
né? Esse amor que eu me dou pela minha família, eu me dou pelo próximo, eu abro mão de conforto, eu abro mão de coisas pelo outro, se eu amar a Jesus primeiramente na minha vida, se eu cumprir o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Amém? Ele é o motivo, gente, de tudo. Ele é o motivo para eu ter uma família. Eu olho para a Cecília, às vezes a Cecília está dormindo com o PP ali, eu estou estudando, quando eu chego na cama, eu falo, cara, eu agradeço a Deus, porque é Ele que me deu. Ele que permitiu eu ter uma família hoje. Por isso eu estou respirando, é por Ele. Tudo Ele. 1 João 4,19 fala, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É isso aí. Romanos 11,36, pois todas as coisas foram criadas por Ele, tudo existe por meio dEle e para Ele. Glória a Deus para sempre, amém. Tudo é por meio dEle. Então, esse texto é sobre primazia, é sobre o primeiro lugar do Senhor em tudo. Uma vez ouvindo o Bill Johnson pregar, ele falou que a gente costuma muito fazer uma ordem, e falar primeiro Deus, segundo família, terceiro trabalho, quarta igreja. E ele fala, cara, essa ordem não faz o menor sentido na minha vida, porque quando eu estou com minha família, Deus está ali, é Deus que está ali. Quando eu estou na igreja servindo e adorando, é Ele. Quando eu estou no meu trabalho, eu entendo o meu propósito ali, é Ele que me colocou naquele lugar, então Deus está em tudo. E isso é verdadeiramente colocar Deus em primeiro lugar. Deus está em todas as camadas da sua vida, não existe uma vida separada dEle, não dá. Então, você encontra propósito naquilo que você está fazendo no seu trabalho. Às vezes você está ali apertando um parafuso e você fala, cara, que chato isso. Mas às vezes é importante fazer coisas chatas, tem pessoas em volta ali que precisam de você. Eu entrei no petróleo com 19 anos, mas eu fui entender o meu propósito muitos anos depois. E hoje eu vejo o motivo de eu estar ali. Hoje eu entendo, e vejo o meu propósito naquele lugar. Deus me colocou ali para influenciar pessoas, para que eu seja luz, e assim com cada um de nós. Assim com cada um de nós. Então não fica nada de fora, tudo é para a glória dEle. Não fica nenhuma parte da nossa vida. 1 Coríntios 8,6 fala, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem, e por meio de quem também nós existimos. Então, se a gente existe por Ele, para Ele, se tudo é para Ele, não fica nada de fora, amém? Eu acho que a gente chegou lá. Então, Ele é o motivo da gente abrir os nossos olhos todos os dias. Jesus, quem Ele é, o que Ele fez, isso precisa influenciar a nossa vida no dia a dia, as nossas escolhas, amém? E é importante a gente pensar na influência de Jesus na nossa vida. E eu sei que talvez a gente setou a nossa mente aqui baseado numa pesquisa cerebral, que o nosso cérebro funciona parecido com aquilo que a gente imita do outro, mas isso é muito raso. Jesus, Ele não chama a gente para a gente ser um mero imitador, de seguir regras, seguir passos, para que a gente tenha sucesso e a gente faça exatamente aquilo que Ele mandou a gente fazer de uma forma literal só, de uma forma mecânica, sem um relacionamento, porque isso é o que os fariseus faziam. Os fariseus, eles cumpriam tudo lá, mas era tudo hipocrisia, porque eles não tinham relacionamento nenhum com o Pai, eles eram hipócritas. E muitas vezes a gente é um seguidor de Jesus e a gente bate o nosso ponto na devocional, bate o nosso ponto na oração, bate o nosso ponto na igreja, cumpri lá, fiz o check, e a gente crê que a gente está sendo influenciado por Ele, porque a gente está imitando Ele em tudo que a gente faz. Só que Jesus vai ensinar alguma coisa muito mais profunda do que isso, e a gente vai olhar para o relacionamento dele com o Pai, porque Jesus foi um imitador daquilo que o Pai fez. Ele fala, eu faço o que eu vi o meu Pai fazer. E isso vai para o nosso quarto ponto, que é sobre intimidade. Então a gente falou aqui sobre entrar pela porta, sobre andar no caminho, sobre a gente morrer, a nossa vontade de ficar em segundo plano sempre, para a gente viver influenciado pelo nosso Senhor. Mas por último, eu queria falar sobre intimidade, porque é a intimidade que vai manter a gente no caminho, e essa é a verdade. Não são 7 passos práticos que vai te levar a uma vida cristã vitoriosa. É uma vida de relacionamento verdadeiro, uma vida de intimidade com Ele, que vai levar a gente a ser influenciado por Ele. Porque a gente pode pensar na nossa vida, e tantas vezes a gente tentou essa receita.
Eu vou seguir esse espaço, eu vou fazer isso, eu vou conseguir me livrar desse vício, me livrar desse hábito que não está em linha com o que eu creio e tudo mais, e você não conseguiu. Pelo menos esse é o meu caso, né? Eu tentei me livrar de tantas coisas e hábitos ruins na minha vida, coisas que às vezes eram até lícitas, mas não convinha. E eu tentei fazer isso na força do meu braço e não deu certo. Eu tentei seguir alguns passos e não funcionou. E só quando eu comecei a ter um relacionamento verdadeiro com Ele, eu comecei a parar de pensar nas circunstâncias, naquilo que eu fazia, e me aprofundei numa intimidade, numa vida com Ele, num relacionamento, e de repente eu percebi que eu não fazia mais aquilo. Alguém já experimentou isso? Não é? De repente a gente percebe que a gente não faz mais aquilo, que a gente não tem mais aquele hábito. Ou então, de repente, a gente vê que o nosso coração nem se inclina muito mais para aquilo nem tem tanto valor mais assim. Né? Deus começa a mudar as prioridades dentro do nosso coração, começa a mudar aquilo que realmente tem valor na nossa vida. Né? De novo, Ele muda a nossa perspectiva a respeito da vida. Ele coloca Jesus lá e fala, olha através do meu filho. Né? Enxerga as coisas da vida através de Jesus e da obra que Ele fez. E Ele nos ensina muito sobre essa intimidade com o Pai. E Jesus, ele não era, essa intimidade com Deus não era uma intimidade de familiaridade, porque a gente aprende que quem era muito familiarizado com Jesus deixou de viver muitos milagres ali em Nazaré, você lembra? Porque Jesus, ele não pôde fazer muita coisa ali na terra dele, porque as pessoas estavam familiarizadas com ele. Falava, esse não é o carpinteiro? Né? E ele não pôde fazer muitos milagres naquele lugar, porque as pessoas estavam familiarizadas com ele. E também Jesus, o relacionamento dele com o Pai não era um relacionamento religioso, porque a gente vê também que a religiosidade fez com que pessoas expulsassem demônios, curassem enfermos e fizessem tantas coisas, e quando estivessem diante de Jesus, Jesus falava, mas eu não conheço vocês, porque eram religiosos, não conheciam de verdade Jesus, seguiam passos, tinham sim, dons do Espírito sobre eles, podiam agir em nome do Senhor, mas não conheciam o Senhor que eles estavam agindo ali, não conheciam de fato. Mas Jesus, ele vai dando outros exemplos, ele vai dando exemplo, né, falando sobre, eu sou a videira e vocês são os ramos. Espera aí, ele está dando exemplo sobre sermos uma coisa só, a gente está num lugar só. Quem conhece uma videira aí? Quem já viu uma videira? Se você for olhar uma videira, você vê que, à medida que os ramos vão crescendo e vão amadurecendo, você já começa a não conseguir diferir o que é ramo e o que é o tronco, o que é a videira toda, você não sabe o que é ramo e o que é o tronco principal ali. E é esse lugar de relacionamento que Jesus chama a gente para viver. À medida que a gente vai conhecendo e vivendo com Ele, a gente vai crescendo, amadurecendo, e a pessoa olha para você, Gustavo, e fala, vê Jesus na sua vida, porque você foi crescendo e se moldando ao padrão dEle, foi parecendo mais com Ele. Jesus fala, eu sou o cabeça, vocês são o corpo. Né? E cada um individualmente é membro desse corpo. Então, Jesus nos mostra um relacionamento de influência, não é de vãs repetições ou de seguir passos, mas é de ser um com Ele, de sermos uma só pessoa com Ele. Né? E aí a vida dele passa a fluir através de mim, né? A ponto de transformar, sim, as minhas atitudes, as minhas escolhas, né? E essas se tornarem as mesmas escolhas que Jesus fez. Né? Eu tenho lido o livro que eu ganhei de presente, no seu espaço que faria Jesus, né? E é um romance, né? Bem legal, mas é exatamente isso. Como é que a gente pensa como Jesus faria nesse caso? Essa semana eu estava ouvindo um podcast e muito maravilhoso de uma galera, eu não vou lembrar o nome, mas ele estava falando sobre o marketing e como é desafiador para o cristão fazer marketing a respeito daquilo que ele está trabalhando, daquilo que ele está fazendo, debaixo da verdade. Porque existem muitas ferramentas de marketing, por exemplo, mega promoção, metade do dobro. Cara, isso não é verdade. Né? Então, você só tem 5 minutos, se você entrar agora, você consegue o curso. Depois dos 5 minutos, você não vai conseguir esse mega desconto. E aí você vai no outro dia e os 5 minutos continuam ali. Isso é uma estratégia de marketing, mas isso é lícito para a gente como cristão fazer esse tipo de coisa? Estou te fazendo pensar, se você trabalha com isso, mas... Sim, é maravilhoso, porque esse cara, ele tem feito isso, porque ele entendeu o propósito. Ele falou, eu tenho uma escola cristã, né? A gente tem uma escola de ensinamento da palavra, e qual é o meu porquê? Né? O que eu estou fazendo aqui? O porquê que eu estou fazendo isso? Eu quero que as pessoas cresçam na palavra. Então, eu não posso fazer com que as pessoas
à torta que é direito, se inscrevam na minha escola pensando em valores financeiros que eu vou receber. Eu não posso usar estratégias de marketing para isso, porque o meu porquê é que elas cresçam. Então, quando alguém vem para mim perguntando, cara, eu tenho que fazer esse curso, e aí conversa, às vezes eu nego essa pessoa a fazer curso, porque eu entendo que não é o momento da vida dela, porque eu entendo que talvez ela vai se apertar muito para pagar aquele curso e não vai dar. Né? E eu achei tão legal essa ética cristã desses caras falando sobre marketing, ensinando sobre marketing, mas não usando essas ferramentas todas do mundo, que é mentira, gente. Isso é do capiroto. Né? Tudo que essas pessoas querem é vender, vender, vender e fazer com que você seja impulsivo, compulsivo e compre. Né? Mas é só um parêntese, tá bom? Mas então Jesus ensina esse tipo de influência, de um relacionamento, de ser um com Ele. Né? João 10:10, ele fala, eu e o Pai, a gente é um só. Eu e o Pai somos um. E no verso 38 ele fala, mas se faço e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Lá em João 14 também, Filipe pede para ele, mostra-me o Pai. Né? Lembra dessa pergunta dele? Lá no verso 12 ele fala, em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Antes disso ele está fazendo todo um contexto, né, e mostrando, cara, eu e o Pai nós somos um. Né, a gente é um só. Então se você está me vendo, você está vendo o Pai. Ele está explicando isso para os discípulos. E no verso 12 ele dá essa declaração mega poderosa, porque ele fala, cara, se em verdade eu lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Me perdi. E é isso que Deus me falou. Jesus ensina sobre um nível de intimidade, que o resultado disso é eu me tornar quem eu jamais seria sozinho, para fazer aquilo que eu jamais poderia fazer. É isso que ele está declarando aqui, falando, vocês vão fazer obras ainda maiores, mas não é possível se eu não for um só com o Pai. Se eu não tiver uma vida de intimidade em que a gente está misturado de verdade com Ele, sabe? Porque espiritualmente isso já aconteceu, nós somos um com Ele, nosso espírito é um só com Ele, não tem mais como separar. Mas e nas nossas ações, na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, somos um com Ele? Será que somos? É para a gente pensar, porque a verdadeira influência de Jesus na nossa vida, ela precisa ser testemunhada. Nós precisamos dar testemunhos daquilo que Jesus tem feito, já fez dentro de nós. Amém? João 17, beleza. Intimidade com o Pai me posiciona para receber. E aí essa foi uma frase, talvez esteja fora de contexto, mas eu fiz questão de trazer, tá? Porque eu comecei das pregações que eu compartilhei lá, eu falei sobre intimidade, vontade e obediência. Né? Essa relação direta que existe entre a gente conhecer a vontade de Deus e a gente obedecer. Mas antes disso a gente precisa ter intimidade com o Pai. Né? Então intimidade com o Pai me posiciona para receber a revelação da vontade dEle e a capacitação, que é a graça sobre nós, para obedecer. Né? Então eu estava falando um pouquinho sobre isso lá, porque muitas vezes a gente quer descobrir a vontade de Deus, mas a palavra não ensina a gente a descobrir a vontade de Deus. A palavra ensina a gente a conhecer a vontade de Deus, porque essa palavra descobrir é a mesma palavra de revelar, e quem revela é o Espírito. Então a gente não tem que gastar a nossa vida querendo descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida. Você não tem que ficar angustiado por isso. A sua vida tem que ser de conhecer o Pai. Ele vai revelar a vontade dEle para você. E aí Ele vai te capacitar para que você possa obedecer. Amém? Mas eu ia ler... eu não coloquei. Me perdoem. João 17... Deixa eu ver se eu não coloquei mesmo. Não coloquei. João 17, 20, fala, não peço somente por este na oração sacerdotal de Jesus. Ele diz, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Talvez eu encaixe esse texto em todas as mensagens que eu preguei nessa igreja, eu acho, porque eu amo essa oração de Jesus. Né? No verso 21, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amaste a mim. Gente, pensa na responsabilidade. Jesus está dizendo que para que o mundo creia que Deus o enviou para salvá-los, o mundo precisa olhar para mim e para você, né? E nos enxergar no Pai.
né, misturado nele, um só com ele. Agora, sem intimidade, como? A gente não consegue. Não dá. O mundo não vai enxergar Jesus em nós se a gente não tiver uma vida de intimidade com o Pai. Né? Não vamos ser influenciados verdadeiramente por Ele. Querido, Jesus, Ele não morreu na cruz do Calvário, me reconciliou com o Pai, para que de 7 em 7 dias eu tenha um relance da presença dEle aqui, nessa casa, nesse lugar. E a gente tem vivido um momento maravilhoso no Brasil, de que quando a gente abre a boca para louvar, o Espírito Santo desce, a gente tem essa janela maravilhosa. A gente precisa aproveitar isso sim. Mas Cristo não morreu na cruz e não deixou o Espírito dele dentro de você para que você experimentasse o Espírito Santo dele derramado no meio do povo de 7 em 7 dias apenas. Não é sobre isso, queridos. Não é sobre isso. Deus nos criou para a intimidade. Desde o Éden, ele estava com Adão todo fim de tarde lá, ele criou para a intimidade. Esse é o lugar que Cristo quer que a gente esteja. Amém? E para a gente ir para o final já, para a gente fechar, glória a Deus, até que não foi até meia-noite. No Salmo 91, um salmo mega conhecido, né? Sua Bíblia está aberta na sua casa, não está? Lá no Salmo 91, debaixo da televisão? Não está não, né? Não, tudo bem citar, desde que isso seja uma verdade na sua vida, né? Amém. Na minha também, gente, não é apontamento não, tá? É primeiro para mim, sempre primeiro para mim. Mas Salmo 91, ele diz, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Lá no verso 9, você disse, o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Querido, Jesus foi até o final naquela cruz. Sim, para o Espírito Santo habitar em nós. E como resposta da nossa parte, nós fazermos do Altíssimo a nossa morada. Esse é o nosso lugar de habitação, de intimidade, todos os dias. Em tudo que a gente for viver, tudo que a gente for escolher, em tudo que a gente for fazer. Jesus nos chama para esse lugar, de habitarmos, de sermos, fazer do Altíssimo a nossa habitação. Porque nós já somos a habitação do Espírito Santo, mas existe uma resposta da nossa parte. Porque, de novo, eu vou repetir aquilo que eu falei. Se a gente quiser escolher viver sem Ele, a gente pode. Esse é o poder da escolha, o poder que nós temos, de escolher viver sem Ele. Então, eu posso nascer de novo, ser uma nova criatura, de verdade, e viver uma vida muito aquém da verdadeira vida, né? Que é Cristo em nós, que é o mundo vendo Jesus em nós. Jesus, ele quer mudar a nossa perspectiva em relação a tudo que a gente enxerga através da obra dele, todas as situações da nossa vida. Jesus, de fato, viveu o Salmo 91, não é verdade? Se a gente olhar 33 anos de vida, 30 anos, pouca coisa descrita, mas a gente não tem dúvida nenhuma que ele habitou nesse lugar desde a sua infância. Nesse esconderijo do Altíssimo era o lugar de habitação. E a gente tem algumas referências lá, quando ele era menor, né, adolescente, ele já estava ali no templo, ele já conhecia a palavra, ele já estava naquele lugar, porque ele habitava nesse esconderijo do Altíssimo. Então é um desperdício muito grande, a gente ter tudo isso disponível para a gente, a verdadeira vida é a gente escolher não viver. Porque Romanos vai falar sobre ele ter aberto os nossos olhos e ele ter nos escolhido. Isso tem que ser motivo de a gente agradecer todo dia, de se colocar de joelho e falar, Deus, obrigado, porque o Senhor abriu os meus olhos para que eu possa enxergar a verdadeira vida. A gente precisa ser grato e tornar isso um motivo da nossa existência, né? Para que a gente consiga agora enxergar as outras pessoas dessa mesma perspectiva do Senhor e amá-las como Ele amou. E falar, gente, essas pessoas precisam ter seus olhos abertos. E a gente vai deixar de ser muitas vezes implacável como a gente é com pessoas e perder a paciência com pessoas que elas simplesmente estão vivendo na ignorância, os olhos estão fechados e elas não enxergam. Deus nos chama para ser influenciado por Ele, né? Jesus nos chama para sermos um seguidor verdadeiro dEle, agindo e amando pessoas como Ele amou. Mas sem a gente morrer, sem intimidade, e os outros passos eu não vou nem dizer porque não, é o básico, mas se a gente não deixar a nossa vontade de lado
e a gente não escolher por Ele todo dia, a gente não ter uma intimidade com Ele, então não vai dar certo. E para a gente fechar, nos últimos dias, Jesus, nas últimas ações lá com seus discípulos, ele tem uma atitude que para muitos é escandalosa, né? Lá em João 13. Para a cultura judaica, então, era um absurdo, porque ele era rabi, né? Ele era o mestre. E ele deixa a mensagem para a gente, né? Que a gente tem que levar para tudo na vida. Eu sei que essa frase de Jesus é uma frase sobre esse acontecimento e essa ação dele, lá de João 13, porque ele fala: vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou. No verso 14 ele diz: ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. E aí ele dá a declaração que precisa ser a nossa reflexão, essa declaração de todos os dias. Mas eu vou voltar lá. A gente só consegue seguir o exemplo dele e fazer como ele fez, sendo um só com ele, de verdade, nas nossas escolhas, nas nossas ações, no nosso dia a dia. Assim como nós somos interiormente, espiritualmente, isso se tornar uma verdade nas nossas escolhas, nas nossas ações. E ele dá essa seguinte declaração aí, ó. Eu espero que sim. Pode passar aí, Mauro, por favor. A última aí. Ele diz: porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Jesus é o nosso maior exemplo para tudo. Por isso que ele é o primeiro lugar no meu relacionamento com a família, ele é o meu primeiro lugar no meu trabalho, ele é o primeiro lugar nas minhas escolhas, ele é o primeiro lugar em tudo que a gente faz. Mas essa capacitação para a gente escolher certo vem dele também. E a gente só é capacitado se a gente vive com ele uma vida de intimidade, sendo um só com o Pai. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Para a gente fazer uma oração final. É tempo de refletir, né? 2024, pensar em tudo que tudo que a gente passou ao longo desse ano, tantas coisas que a gente tentou cumprir, a gente não cumpriu, tantas metas que a gente tinha e a gente não conseguiu cumprir. Talvez metas de leituras bíblicas, né? Metas de uma vida mais profunda de intimidade com Ele. Muitas metas que a gente vai colocando, né? Metas no nosso trabalho, metas na nossa família, de comer melhor, de se exercitar, tantas coisas, né? Que a gente deixou para trás e a gente não conseguiu cumprir. Mas Jesus ainda não voltou, certo? Então que você coloque essas metas para frente, mas de uma outra perspectiva agora. Crendo e exercendo essa verdade que o Espírito Santo está contigo em cada uma delas. E que você precisa dele para cumprir cada uma delas. Porque ele não criou a gente para viver independente. Ele não derramou o Espírito Santo em nós para a gente escolher não viver com ele. Não faz o menor sentido, a conta não fecha, não é verdade? Então que a gente olhe para 2025, ou para o final do ano de 2024, porque ainda não acabou e Deus tem muita coisa ainda para fazer nesse ano. Deus mudou a vida daquele ladrão da cruz assim, ó, em alguns segundos, né? Mudou a eternidade dele. Todo um passado tenebroso foi mudado assim, ó. Esse ano eu vi Deus mudar a eternidade do tio da Cecília no leito de morte. Há 2 anos eu vi Deus mudar a eternidade de um outro tio da Cecília no leito de morte. Porque o que são 80 anos? O que são 90 anos? Perto daquilo que Deus já tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Então 2024 está aí. Ainda há coisas para Deus fazer na sua vida e através da sua vida. Amém? Amém. Coloca a mão no teu coração, vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite e pela inspiração do teu Espírito para essa mensagem, Pai. Obrigado porque o Senhor tem colocado depósitos nesse ministério, nos pastores dessa casa, para a edificação da tua casa, da tua igreja, Pai. Nós temos sido chamados para formar esse exército, formar essa igreja dos últimos dias, esses remanescentes que permanecem firmes com as vestes brancas, porque lavaram no Senhor, no sangue de Jesus. Essa igreja que compra colírio do Senhor, para que possa enxergar na perspectiva do céu tudo que tem acontecido. E essa igreja que tem aprendido a ser grato em tudo e não murmurar para ficar mais 40 anos aqui, passando pelo deserto. Porque deserto, muitos dizem que deserto é lugar de passagem. Pode ser, mas deserto também é lugar de tratamento, de crescimento.
de vida, de intimidade. Porque também no deserto as distrações vão embora. E a gente fica focado ali. Então o deserto também é um lugar de intimidade. Então se o Senhor tiver que levar a gente para uma situação difícil e permitir coisas na nossa vida para que a gente cresça, para que a gente esteja mais perto de Ti, tudo bem, está tranquilo. A gente sabe que o Espírito Santo vai nos fortalecer e vai estar com a gente todos os dias. Senhor, seja com a Tua igreja, Pai. Seja com esse Ministério Academia da Fé, com o pastor Hélio, com a pastora Deise, que tem trazido tantas verdades, tantos depósitos que o Senhor tem colocado no coração deles para a nossa vida e para a nossa edificação. E no final, quando a gente olha para o pastor Hélio, a gente olha para a pastora Deise, eles apontam para Jesus. Eles falam, você precisa ir para sua casa na segunda-feira e ter uma vida de intimidade com o Senhor. Obrigado, Senhor, por essa lucidez, por esse equilíbrio, né? Porque esse é o Espírito que o Senhor nos deu. É um espírito de equilíbrio, sim, de amor, né? E de moderação. Esse é o Espírito do Senhor, Pai. Muito obrigado pela Tua verdade, que nos constrói, que nos liberta e que nos faz seguir em frente, enxergando, porque a Tua palavra é luz para os nossos caminhos, Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está com a gente todos os dias. E o Senhor tem ministrado e tem falado aos nossos corações. E o Senhor tem preparado esse caminho para que a gente continue seguindo, né, estando conosco todos os dias, Pai. Que a gente jamais abra mão desse privilégio de ter o próprio Deus morando dentro de nós. Que a gente aquiete as nossas distrações, porque isso o Senhor não vai fazer por nós. Essa é uma escolha nossa. Que a gente calhe as vozes desse mundo. Que a gente tenha, em primeiro lugar, um influencer e somente ele. Que a gente gaste mais tempo com esse influencer do que com qualquer outro na nossa vida, Pai. Porque só esse influencer tem algo para construir a nossa vida. Esse influencer, ele fez uma obra maravilhosa na cruz do Calvário, e é por isso que a gente está de pé hoje, Senhor. Que a gente aprenda a viver debaixo da Tua influência. Ensina-nos, Espírito Santo. Nos ajude nessa caminhada. Obrigado, Pai. Ser conosco nesse final de ano. Que a gente valorize o tempo em família. E que a gente seja luz para a nossa casa. Seja luz para os nossos amigos na empresa. Que a gente seja luz onde quer que a gente vá. E nesse momento que as pessoas estão olhando o Natal como algo cultural, que a gente possa não só falar, mas testemunhar que há milhares de anos atrás nasceu a esperança desse mundo e nos deu novamente paz com Deus, nos deu novamente esperança de vida e de vida eterna. Obrigado, Senhor, obrigado pelo Teu Filho, obrigado por esse presente maravilhoso, Pai. Muito obrigado, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, debaixo da Sua poderosa proteção, que os Teus anjos se acampem ao nosso redor, Pai, e nos sigam. Em nome de Jesus, dá-nos uma noite de tranquilidade, de descanso, de forças renovadas, para que a sexta-feira não seja uma sexta-feira para se livrar de uma semana, porque está chegando o final de semana do descanso. Não. Seja sexta-feira da gente cumprir aquilo tudo que o Senhor nos chamou para fazer, né? Da gente concluir essa semana de trabalho, né? Com perseverança e com consciência do propósito, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.